Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Tudo é Física. Eu me chamo José Lopes. Hoje falaremos sobre corrente elétrica, começando pela definição. Imaginemos aqui uma bateria com uma DDP, ou seja, diferença de potencial. Em um polo nós temos uma falta de elétrons, então é um polo positivo. No outro polo nós temos um excesso de elétrons, o polo é negativo. E há aqui uma divisão, uma separação física que impede que esses elétrons que estão em excesso nesse polo, impede que eles vão para esse polo positivo. Ok? Então nós temos aqui uma DDP, volts. Quanto mais DDP, quanto maior essa diferença de potencial entre os polos, maior a quantidade de volts. Olha só, a chave, temos um circuito, bateria, os fios, uma lâmpada, e nós temos aqui o interruptor que está aberto, o circuito está aberto, então não há corrente elétrica. Se nós pegarmos um pedaço desse fio aqui e se nós fizermos um zoom, aumentarmos aí a resolução, nós vamos ver que os elétrons que estão nesse fio, eles estão se movimentando, no entanto, eles estão se movimentando de forma caótica, de forma aleatória. Eles estão trocando de átomos, pulando, digamos assim, de átomo em átomo. Esses elétrons nós chamamos de elétrons livres. E esses elétrons, eles não constituem corrente elétrica. Nós não temos aqui corrente elétrica, ok? Então é errado dizer que corrente elétrica é um movimento de elétrons. É errado, está incompleta essa definição. Por quê? Porque os elétrons eles estão se movimentando constantemente. E o condutor de eletricidade, ele possui muitos elétrons livres. Elétrons que estão, digamos assim, ligados ao átomo de maneira mais fraca. Então eles têm muita facilidade de trocar de átomos. Ok? Quando nós ligamos o interruptor, fechamos o circuito, o que acontece? Essas cargas positivas, elas geram campo elétrico, tá? De afastamento, nós já vimos isso em outras aulas, e esse campo elétrico vai pelo fio e chega no polo negativo. A partir desse campo elétrico, os elétrons que estão aqui em excesso, nós sabemos que elétron não gosta de ficar perto de elétron, né? Os sinais iguais, eles se repelem. Quando eles percebem que tem um campo elétrico nesse fio, e que no final desse campo elétrico a carga geradora é uma carga positiva, os elétrons são atraídos, surge uma força elétrica que empurram esses elétrons pelo fio. Ok? Esses elétrons então passam pela lâmpada, acendendo, e vão para o polo positivo. Então agora, pegando mais uma vez aqui, fazendo um zoom desse pedacinho aqui de fio, nós vemos agora que os elétrons, eles se movimentam, mas agora eles têm um sentido, que no caso é do polo negativo para o polo positivo. Claro, aqui é só uma representação. Eles não vão, os elétrons eles não vão do menos para o mais em fila indiana, organizados. Não. É um movimento caótico ainda. Eles se atritam uns com os outros, se atritam com os átomos do condutor. No entanto, eles têm um sentido, que é do menos para o mais. Esse é o sentido real da corrente elétrica. No entanto, existe o sentido convencional. Quando Alessandro Volta, em 1800, físico italiano, ele criou a primeira pilha elétrica, ele, ao acaso, estabeleceu que um dos polos era positivo e o outro negativo. E também, ao acaso, ele estabeleceu que a corrente elétrica era alguma coisa que saía do mais e ia para o menos. Não se conhecia ainda o elétron. O elétron só foi descoberto quase 100 anos depois. Então, o sentido convencional é aquele sentido estabelecido primeiramente lá por Alessandro Volta, que é do mais para o menos. Mas o sentido real da corrente elétrica é do menos para o mais. Os elétrons eles saem do polo negativo para o polo positivo. Podemos definir então corrente elétrica como um movimento ordenado, ordenado no sentido de que esse movimento agora possui uma direção e um sentido, ok? Ordenado de elétrons devido a uma DDP, ou seja, esse movimento ordenado é causado por uma diferença de potencial. Quando a pilha descarrega, ou seja, quando os elétrons vão para o polo positivo, e cada elétron, cada carga negativa que vai para o polo positivo, anula uma carga positiva.
Lembre-se que a carga do elétron é a mesma carga do próton, porém com sinais contrários. Então, cada elétron que vai para o polo positivo anula uma carga positiva, chega um momento que fica tudo nulo. Não há mais DDP, não há mais diferença de potencial. Então, a corrente elétrica cessa. Só há corrente elétrica se houver DDP, diferença de potencial. Como é que nós calculamos a intensidade da corrente elétrica, a intensidade média de uma corrente elétrica? Temos aqui mais uma vez um condutor e temos aqui uma área da secção transversal desse condutor. Os elétrons agora têm um sentido, vão atravessar essa área. Quanto mais elétrons, mais carga estará atravessando essa área. Lembrando que cada elétron tem essa carga aqui, que nós chamamos de carga elementar. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se passa um elétron, passa isso aqui de carga. Se passam 2 elétrons, 2 vezes isso, e assim por diante. A carga elétrica que vai atravessar essa área é sempre múltipla desse valor aqui elementar. Então, nós temos que a carga elétrica é N, o número de elétrons, vezes a carga elementar. Claro que não vão passar apenas 1 ou 2, vão passar trilhões, quatrilhões de elétrons ali por segundo. Então, definimos a intensidade média da corrente elétrica como a razão, a divisão do módulo da carga elétrica, porque a carga elétrica de um elétron é negativa. Mas aqui o que nos interessa é apenas o módulo dessa carga, dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que o intervalo de tempo tem que ser em segundos. O módulo da carga é em coulombs. E a intensidade da corrente elétrica vai ser então em amperes. A unidade de medida para a corrente elétrica. Então, 1 ampere, uma corrente elétrica de 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb por segundo. Vamos fazer aqui um exemplo. Imaginemos que em meio minuto atravessam essa seção transversal essa quantidade de elétrons. 6 vezes 10 ao quadrado. Na realidade, 6 vezes 10 ao quadrado é 600 elétrons, né? A pergunta é, qual a corrente elétrica nesse condutor? Então, vamos usar a definição. Corrente elétrica média, módulo da carga elétrica dividido pelo tempo. 6 vezes 10 ao quadrado é 600. Então, nós temos 600. No entanto, aqui é a carga. Eu tenho que calcular primeiramente a carga. Lembre-se que carga é N vezes E. N vezes E, dividido pelo tempo. Se a questão já der o valor da carga, ótimo. Mas aqui não deu. Aqui ele deu o número de elétrons. Então eu vou ter que multiplicar primeiro o número de elétrons vezes a carga elementar. Vamos fazer aqui. Então, o número de elétrons, 6 vezes 10 ao quadrado, vezes a carga elementar, que é 1,6. 10 a menos 19. Dividido pelo tempo. O tempo tem que ser em segundos. Meio minuto, 30 segundos. 6 vezes 1,6. 6 vezes 1,6. 36, vai 3. 9,6. 9,6 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 19. Repete o 10. Vou subir um pouquinho aqui. Corrente N vezes E sobre tempo. Aqui fica 2 menos 19 dá menos 17. Dividido por 30. Então agora eu vou dividir o 9,6 por 30. 9,6 por 30, tira a vírgula, coloca o zero aqui. 0,3,900, sobra 60, dá 0,32. 0,32, 10 a menos 17. Colocando em notação científica, esse número tem que ficar entre 1 e 10. Então eu desloco a vírgula para a direita, fica 3,2. E eu diminuo uma unidade no expoente. Então fica 10 elevado a menos 18 amperes.
Então é uma corrente elétrica bem pequena nesse caso aí. Ok? Então assim que se calcula a intensidade da corrente elétrica, a intensidade média da corrente elétrica. Continuando aqui o nosso estudo de corrente elétrica, eu quero falar sobre o gráfico corrente elétrica em função do tempo, do intervalo de tempo. Olha só, quando você tem um gráfico onde a abscissa é o tempo em segundos e a ordenada é a corrente elétrica em amperes. Lembre que corrente elétrica é carga sobre tempo. Fazendo a multiplicação, aqui em x, a proporção, nós temos que carga é a corrente vezes o tempo. Corrente elétrica é a altura desse retângulo. Imaginemos uma corrente elétrica constante. E o tempo é a base. Ora, corrente, que é a altura, vezes o tempo, que é a base, nós temos a área do gráfico. Então, se eu quiser saber a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal de um condutor em uma corrente elétrica, basta eu calcular o gráfico, a área do gráfico. Pode ser uma corrente elétrica constante, como é esse caso, ou uma corrente elétrica variável, não tem problema, é a área do mesmo jeito. Aqui nesse exemplo eu quero saber a carga elétrica. Nós temos uma corrente elétrica de 2 amperes durante 2 segundos e depois, em mais 1 segundo, a corrente elétrica ela vai diminuindo até ficar nula. Qual é a corrente elétrica? Qual é a carga elétrica, melhor dizendo? A área do gráfico. Nós temos aqui um retângulo, no caso um quadrado, e um triângulo. Você pode calcular a área do quadrado, depois a área do triângulo e somar. Ou simplesmente calcular a área desse trapézio. Nós temos aqui a base maior do trapézio, que é 3. A base menor é 2. E a altura é 2. Então, a área, a carga elétrica vai ser a área, ou seja, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula do trapézio, da área do trapézio. Se fosse um triângulo, base vezes altura dividido por 2. For um retângulo ou um quadrado, base vezes altura. Então, carga elétrica, base maior é 3, base menor é 2, vezes a altura, que também é 2. Tudo isso dividido por 2. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Nós temos que a carga elétrica, nessa situação, 3 mais 2, é 5 coulombs. Assim que se encontra a carga elétrica a partir de um gráfico corrente em função do tempo. Por fim, algo também que é muito importante, os efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica ela tem 4 efeitos. Primeiro, o efeito fisiológico, que ocorre quando ela atravessa organismos vivos, provocando contrações musculares. É aquela sensação que nós temos quando levamos um choque, o nosso músculo ele contrai. Isso é o efeito fisiológico, contração muscular. O efeito térmico é quando a corrente elétrica atravessa um condutor e o atrito dos elétrons com os átomos do condutor faz com que dissipe calor. É a transformação de energia elétrica em calor. É o efeito térmico, também chamado de efeito Joule. Então, transformação. Transformação de energia elétrica em calor. Efeito Joule. O efeito químico é quando a corrente elétrica ela atravessa, digamos assim, soluções eletrolíticas e ela acaba gerando reações químicas, produzindo reações químicas. Essas reações elas servem, por exemplo, para recobrir metais, a niquelação, a cromação, ok? Então aqui é quando ela produz, melhor dizendo, reações químicas. E por fim, o efeito magnético. Isso aqui é um estudo muito amplo também sobre o magnetismo, quando a corrente elétrica ela produz um campo magnético. O campo magnético não é só produzido por ímãs, correntes elétricas também produzem campos magnéticos. Ok? Então aqui encerra esse vídeo, espero que você tenha gostado. É um vídeo bem introdutório, com conceitos chaves, tá?
para ensino médio, e eu espero gravar outro vídeo com exercícios mais simples e também mais elaborados. Se você tiver gostado, tiver entendido, peço que você dê uma força no canal, se inscreva e dê um like no vídeo, ok? Até a próxima e bons estudos!